E aí, pessoal? Tudo bem? De volta aqui com mais um mergulho profundo no Fé em Letras. Isso aí. Hoje a gente vai mergulhar no livro Deuses Falsos, do Timothy Keller. Uhum. E a gente vai desvendar os mistérios, né, por trás desses deuses falsos. Hum. E como que coisas boas, tipo amor, dinheiro, sucesso, poder, podem acabar virando verdadeiras armadilhas quando elas ocupam um lugar, né, de Deus nas nossas vidas. É verdade. Então se preparem para uma conversa bem instigante É. sobre como identificar esses deuses falsos, né? E como a gente pode se libertar dessa idolatria, né? Uhum. Que acaba nos prendendo, né? E antes da gente começar, né? Não esquece de dar o seu like, seguir o canal, ativar as notificações, Isso. compartilhar esse vídeo com os amigos e deixar sugestões de livros aí nos comentários pra gente, tá? Com certeza. Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer conteúdos cada vez mais relevantes para vocês. Verdade. E para começar, já com uma frase, né, de impacto, o Nietzsche ele disse uma vez: no mundo existem mais ídolos que realidades. Intenso, né? Muito. É como se a gente vivesse em uma fábrica de ídolos, né? Uhum. Buscando incessantemente algo que nos dê sentido, né, e felicidade. Sim. Mas o problema é que essa busca pode nos levar para caminhos bem perigosos. Tá. E essa fábrica de ídolos, né, não é algo novo, né? Não. Lá no livro de Atos, por exemplo, descreve a cultura ateniense, né, que era dominada por divindades como Afrodite, a deusa da beleza, Ares, o deus da guerra, tipo, até a beleza e a prosperidade, coisas boas em essência, Sim, sim. acabavam distorcidas, virando ídolos que aprisionavam as pessoas. É. E o Keller faz um paralelo super interessante com os dias de hoje, né? Uhum. A gente pode não se curvar, né, diante de estátuas, mas quantos de nós já não se sentiu escravo, né, da busca pela beleza perfeita, É. pelo sucesso a qualquer custo? E aí que mora o perigo, né? Hum. Quando a gente coloca a nossa felicidade, né, o sentido da nossa vida nesses ideais, eles se transformam em deuses falsos. E- Prometendo, né, a satisfação, mas no fundo só trazem frustração e vazio. É verdade. E para ilustrar como o amor pode virar um ídolo, né? Ah, O Keller traz a história de Jacó e Raquel, sim. lá no livro de Gênesis. Parece um conto de fadas, né? Um amor arrebatador, É. mas a gente vai ver como essa paixão pode virar obsessão Isso. e levador à manipulação Ah. e, no fim, à desilusão. É. O Robert Alter, que é um especialista em literatura hebraica, ele destaca como o texto hebraico é bem direto, né, explícito, mostrando como Jacó estava dominado por esse desejo, né, por Raquel. Sim, total. Chega a ser desesperador. É. Imagina, ele trabalhou 7 anos pro pai dela, né, só para poder casar com ela. E quando o prazo terminou, ele falou: me dá logo a minha mulher, porque já completei o tempo, quero me casar com ela. Dá pra sentir o desespero, né? Total. E essa obsessão Uhum. teve consequências sérias para todo mundo, inclusive para Raquel, Uhum. que acabou presa em um relacionamento marcado pela insegurança Sim. e pela necessidade constante de validação. Uhum. E o pior é que a irmã dela, a Leia, É. foi usada como moeda de troca nesse jogo de E interesses. coitada, né? Pois é. O pai dela impôs a Leia como esposa pro Jacó, né? Se aproveitando da paixão dele pra se livrar da filha menos atraente. Exato. E a Leia, que já vivia, né, à sombra da beleza da irmã, se viu em um casamento sem amor, né? É. Rejeitada pelo marido, que É. só tinha olhos para Raquel. É. Uma situação humilhante, né, dolorosa. E ela, coitada, tentando encontrar a felicidade, né, depositou todas as fichas na maternidade. Cada filho que ela tinha era uma tentativa de conquistar, né, o amor do Jacó, Sim. que continuava cego pela Raquel. Exato. E essa busca por completude no outro, né? É o que o Keller chama de desilusão cósmica. Isso. É como se a gente esperasse, né, que a outra pessoa fosse a resposta para todas as nossas perguntas, a solução para todos os nossos problemas. E isso, inevitavelmente, leva à frustração. Verdade. É como se a gente colocasse no outro a responsabilidade, né, pela nossa felicidade. E o Keller, ele usa uma frase do C.S. Lewis que é perfeita, né, para ilustrar isso. Ele fala: se descubra em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo é capaz de satisfazer, a explicação mais provável é que foi feito para outro mundo. É verdade. Ou seja, a gente precisa buscar
né, a verdadeira fonte de satisfação e plenitude em algo que transcende a esfera humana. Exatamente. E agora, saindo do amor, né, indo para o mundo do dinheiro, o Keller, ele usa um exemplo bem atual, né? Sim. Quando você dialoga com o Club, e aqueles empréstimos milionários do Credit Suisse, né? Sim. Para mostrar como a busca desenfreada pelo lucro pode levar, né, à ganância e à falta de ética. Esse caso é chocante, né? É, total. Um resort de luxo para milionários que faliu por causa da ganância dos seus donos, né? Deixando um rastro de prejuízo e desemprego. É a prova de que o dinheiro, né, pode cegar as pessoas, né? Fazendo elas esquecerem de valores básicos, né? Como honestidade, justiça. O economista Paul Krugman, ele até chamou essa mudança de atitude no mundo corporativo de nova permissividade, onde equivale o lucro a qualquer custo. Uma mentalidade individualista, né? Que coloca o lucro acima de qualquer outra coisa, ignorando o bem-estar, né, da sociedade como um todo. Exatamente. E para mostrar que essa dinâmica não é nova, o Keller traz a história do Zaqueu, Sim. o cobrador de impostos, lá no Evangelho de Lucas. Lembra dele? Sim. Ele era um homem rico e poderoso, né? Chefe dos publicanos. Isso. Odiado por todos por causa da sua profissão. Naquela época, os cobradores de impostos eram vistos como traidores e exploradores do povo. E o texto bíblico usa um termo específico para descrever o Zaqueu, arquiteligentos. Ou seja, ele era tipo o chefão da exploração, um dos caras mais ricos, né, e mais odiados da sociedade. É verdade. E o que me fascina na história dele é a transformação que acontece depois do encontro, né, com Jesus. Sim. Ele se arrepende dos seus erros, né? Se dispõe a reparar os danos que ele causou e passa a viver, né, de forma generosa e justa. Verdade. É incrível como o evangelho tem esse poder transformador, né? Total, né? Mas o Keller, ele vai além. E explora a ideia de que existem ídolos profundos, né, por trás dos ídolos superficiais. Exatamente. Muitas vezes a gente busca dinheiro e poder, né, para suprir necessidades mais profundas, como a de segurança, aprovação ou controle. E esses ídolos profundos moldam as nossas ações e influenciam as nossas escolhas, né? Sim. Às vezes de forma inconsciente. Que é tipo um iceberg, né? A gente só vê a pontinha, mas tem toda uma estrutura gigantesca por baixo. Isso. E para ilustrar essa ideia, né, o Keller usa o exemplo do Andrew Carnegie, né? Sim. Um dos homens mais ricos do mundo no início do século XX. Essa. O Carnegie, mesmo com toda a fortuna dele, né? Ele reconhecia o perigo da idolatria do dinheiro. Sim. E até escreveu um bilhete para si mesmo alertando, né, sobre o poder corruptor da ganância. Ele sabia que a busca incessante por riqueza podia degradar o caráter dele e levá-lo à ruína. No bilhete ele escreveu: o homem precisa de um ídolo. O acúmulo de riquezas é uma das piores espécies de idolatria. Não existe ídolo mais degradante que a adoração ao dinheiro. Que lucidez, né? Sim. Mas, infelizmente, apesar de reconhecer o problema, o Carnegie não conseguiu se libertar totalmente da idolatria do dinheiro. E continuou acumulando riqueza, muitas vezes explorando seus trabalhadores. Essa história mostra que não basta reconhecer o problema, né? É preciso confrontá-lo de forma radical, né? Buscando em Deus a verdadeira fonte de satisfação e segurança. Verdade. E é isso que o Keller nos convida a fazer, né? Questionar os nossos valores, identificar os ídolos que se escondem nos nossos corações e buscar em Deus a verdadeira liberdade e plenitude. Mas isso é assunto para a próxima parte do nosso mergulho. É isso aí. Então fiquem ligados que a gente volta já já. E se o dinheiro é um ídolo poderoso, né, o sucesso também não fica atrás. Verdade. No capítulo 4, o Keller ele explora como a busca incessante, né, por reconhecimento e status pode ser uma verdadeira armadilha. E para ilustrar isso, ele usa a história do Naamã, né, aquele general sírio que sofria de lepra, lá no livro de 2 Reis. Sim. O Naamã é um cara poderoso, né? Rico, bem-sucedido, mas a lepra colocava ele em uma posição de fragilidade, de humilhação. E ele, desesperado por uma cura,
foi buscar ajuda em Israel. Isso. E o mais interessante é que a solução para o problema dele veio de uma fonte inesperada, né? De alguém que ele considerava inferior, uma escrava, né? Que tinha sido capturada em uma das suas campanhas militares. Tipo, a resposta que ele tanto buscava estava ali bem debaixo do nariz dele, mas ele não conseguia enxergar por causa do orgulho e do preconceito. Exatamente. E essa história mostra como Deus age de formas surpreendentes, né? Usando os humildes, né, e os desprezados para realizar os seus propósitos. O Naamani, acostumado a mandar e ser servido, ele teve que se humilhar e se submeter à orientação de um profeta, né, o Eliseu. E a cura só aconteceu quando ele deixou o orgulho de lado e seguiu as instruções, por mais estranhas que elas parecessem. Lembra como ele teve que se banhar 7 vezes no Rio Jordão? Um ato simples, mas que exigia humildade e obediência. E essa história nos desafia, né, a repensar a nossa visão de sucesso. Muitas vezes a gente está tão focado, né, em alcançar os nossos objetivos. Sim, provar o nosso valor, que a gente esquece da importância da humildade e da obediência a Deus. E essa busca desenfreada por sucesso pode levar a uma série de problemas, né? Tipo, medo do fracasso, orgulho, necessidade constante de validação. O Keller cita o exemplo da Chris Evert, né? Aquela tenista famosa. Mesmo tendo uma carreira brilhante, se sentia perdida quando pensava em se aposentar. Para ela, as vitórias, o reconhecimento do público, eram como uma droga, sabe? Essenciais para a identidade e autoestima. Ela mesma disse, vencer, fazia-me sentir alguém, fazia-me sentir bela. Era como depender de uma droga. Que forte, né? Ela coloca em palavras o que muitos de nós sentimos, né? Essa necessidade de sermos reconhecidos, de sermos amados, de termos sucesso. E essa busca por sucesso a qualquer custo é um problema cada vez mais presente, né, na nossa sociedade. O Keller menciona tem um estudo feito com estudantes da Harvard Business School. Que mostra como a maioria dos jovens escolhe profissões, né, com base no potencial de grana e status, sem pensar no real significado e propósito do trabalho. É como se o sucesso, medido em termos de dinheiro e reconhecimento, virasse o único objetivo da vida, né? Sufocando outros valores e aspirações. E no final das contas, isso só traz frustração, ansiedade, um vazio existencial. E o Keller é bem direto quando ele diz que o ídolo do sucesso não pode ser simplesmente expulso, ele precisa ser substituído. Isso. A gente precisa ter um propósito, né? Sentir que a nossa vida tem valor. O problema é quando a gente busca essa validação, né, nas coisas erradas. Em Cristo, encontramos a verdadeira fonte de identidade e propósito, né? Não precisamos provar nada para ninguém, porque já somos completos nele. E se o sucesso pode virar um ídolo, né, o poder também não fica para trás. No capítulo 5, o Keller fala sobre como a busca por controle, né, e domínio sobre os outros pode distorcer os nossos valores, levar a atitudes assim, bem destrutivas. Ele até usa uma frase do historiador Johann Huizinga, que é perfeita para ilustrar isso. Né? Ele fala, vivemos em um mundo possuído e sabemos disso. Essa frase é assustadora, né? Mas ao mesmo tempo libertadora. A gente precisa reconhecer que essa busca por poder é algo que nos move, né? Que nos seduz. E só a partir desse reconhecimento, né, que a gente pode começar a combatê-la. É como se a gente tivesse dominado por forças ocultas, né? Que nos levam a buscar poder e controle a qualquer custo, né? Mesmo que isso signifique passar por cima dos outros. E o Keller traz exemplos históricos, né, de como essa idolatria do poder se manifesta, como no caso do nazismo, da Revolução Francesa. Movimentos que no início buscavam ideais nobres, né, mas acabaram se corrompendo pelo desejo de controle e domínio. Na Revolução Francesa, por exemplo, aqueles ideais, né, de liberdade, igualdade, fraternidade, foram distorcidos, né, dando lugar a um regime de terror que perseguia e matava quem se opusesse ao governo. É verdade. E o Keller argumenta que essa idolatria do poder está enraizada no medo da impotência, né? Da insegurança que marca a experiência humana. Quando a gente se afasta de Deus, que é a fonte de toda a segurança e poder, né? A gente busca preencher esse vazio com outras coisas, como dinheiro, status, controle sobre os outros. Ok. Ele cita o teólogo Reinhold Niebuhr, que explorou essa questão a fundo. Para Niebuhr, o desejo de poder é uma tentativa, né, de negar a nossa finitude, de se colocar no lugar de Deus. E essa idolatria do poder se manifesta de diversas formas, né? Na política, nas relações interpessoais, até na vida religiosa.
é a busca por controlar os outros, né? Sim. O que pode levar à arrogância, à manipulação, opressão. E na política, essa idolatria se traduz, né, na polarização, na demonização do outro. É como se a busca pelo poder virasse um fim em si mesmo, né? Justificando qualquer meio para alcançar o objetivo. E essa mentalidade nos cega para a complexidade da realidade, né? A gente acaba simplificando questões complexas em bem versus mal, nós contra eles. Aí, a intolerância, a falta de diálogo e a violência se instalam no debate público. E o Keller alerta para o perigo, né, de transformarmos causas políticas em verdadeiras religiões, onde a fidelidade ao partido, né, e a seus líderes se torna um valor absoluto acima de qualquer outra coisa. É importante a gente questionar essa idolatria do poder, né? Buscar em Deus a verdadeira fonte de segurança e construir relações baseadas no respeito, no diálogo e na justiça. Ele conta a história de um cara, né, que mesmo depois de se converter ao cristianismo, continuava buscando poder e controle sobre os outros. Ele era um conquistador, sabe? Sim. E passou a usar a religião como forma de exercer poder, né? Impondo suas opiniões, controlando as pessoas ao seu redor. É a idolatria se manifestando sob o véu da religiosidade, né? A gente precisa ter cuidado para não cair nessa armadilha, né? De usar a fé como... Keller alerta, né, para o perigo de confundirmos dons espirituais e sucesso ministerial com a verdadeira fé. É fácil a gente se perder na busca por reconhecimento e aprovação dentro da igreja, né? De se sentir superior por causa dos nossos conhecimentos, habilidades. É idolatria se disfarçando de piedade. E para mostrar como a idolatria do poder pode ter consequências desastrosas, né? O Keller usa a história do rei Nabucodonosor, lá no Antigo Testamento. Sim, o Nabucodonosor era um rei poderoso, né? Que construiu um império gigantesco. Mas o orgulho e a arrogância dele levaram a se considerar um deus, né? Exigindo adoração e obediência de todos. E Deus, para confrontar o orgulho do Nabucodonosor, né, mandou um sonho profético que revelava o destino do rei, né? Ele seria humilhado, rebaixado à condição de animal, até que reconhecesse a soberania de Deus. Esse sonho está descrito em detalhes no livro de Daniel. É a imagem de uma estátua enorme, feita de ouro, prata, bronze e ferro, né? Que representava a glória e o poder do rei. Mas essa estátua é destruída por uma pedra que simboliza o reino de Deus. E o Keller destaca a ironia da situação, né? O Nabucodonosor, tentando se colocar no lugar de Deus, acaba sendo rebaixado à condição de animal, perdendo a sua humanidade, a sua dignidade. É a idolatria do poder levando à autodestruição, né? Uma lição poderosa para a gente refletir sobre os nossos próprios desejos, né, de poder e controle. E o Keller usa essa história para nos alertar, né, sobre o perigo do orgulho e da arrogância. Quando a gente se coloca acima dos outros, né? Quando busca poder e controle a qualquer custo, a gente acaba se destruindo. A verdadeira grandeza está na humildade, né? Sim. No reconhecimento de que somos criaturas dependentes de Deus. E é só em Deus que a gente encontra a verdadeira fonte de poder e segurança. Mas essa conversa continua na próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados. Agora a gente chega na parte mais profunda, né? Que o Keller ele vai mostrar como a idolatria ela se manifesta de forma sutil, né? Em crenças e valores que estão presentes na nossa cultura que a gente nem percebe. É tipo aqueles vírus que ficam camuflados no sistema, né? Isso. Silenciosos, mas capazes de causar um estrago enorme. E que tipo de ídolos ocultos, né, que ele explora nesse capítulo. Ele fala bastante sobre a idolatria do lucro, né? Usando a história da Melissa, uma executiva que trabalhava em um banco de investimentos, para ilustrar essa questão. A Melissa, apesar de ser generosa, né, engajada em causas sociais, ela não se dava conta de como o trabalho dela contribuía para um sistema injusto e explorador. É como se a busca pelo lucro a qualquer custo, né, tivesse se tornado tão normal. Que ela já não conseguia enxergar o impacto das decisões dela, né? Exato. Ela estava presa naquele sistema, sabe? E o Keller é que destaca como essa idolatria do lucro molda as estruturas da nossa sociedade, influenciando as nossas escolhas. Ele até critica um mantra, né? Maximizar o valor para o acionista, argumentando que essa lógica coloca o lucro acima de tudo, né? Ignorando o bem-estar das pessoas e do meio ambiente. É a idolatria se manifestando em valores e práticas, né? Que a gente considera normais, né? Que acabam ditando a forma como a gente pensa e age.
E o Keller nos convida a ter um olhar crítico sobre esses ídolos ocultos, né? Sim. A questionar os valores da nossa cultura e buscar em Deus a verdadeira fonte de orientação e propósito. Ele até explora as diferentes eras, né, da civilização americana, mostrando como a esperança de cada época moldou a forma como a sociedade se organiza. Interessante isso, né? Como a gente vai mudando o foco da nossa esperança ao longo do tempo. Que eras que ele destaca. Ele fala da era de Deus, onde a esperança estava centrada, né, na fé cristã, da era da nação, onde a nação americana se torna o foco da esperança, vista como um modelo para o mundo, e da era do eu, onde o individualismo e a busca pela autorrealização viram os valores principais. E qual o problema dessa era do eu, né? O problema é que essa ênfase no individualismo pode levar a uma forma de idolatria, né? Onde o eu vira o centro de tudo, à medida de todas as coisas. É o narcisismo, né? A busca incessante pela felicidade e satisfação pessoal. Sim. Ditando as regras do jogo. E essa busca desenfreada por si mesmo acaba isolando a gente, né? Com certeza. Gera competição, falta de compaixão, um egoísmo generalizado. E o Keller, ele nos convida, né, a redescobrir a importância da comunidade, da solidariedade e do amor ao próximo, valores que se perdem em uma cultura dominada pelo individualismo. E para ilustrar como a idolatria pode se infiltrar até na vida religiosa, né? Sim. Ele usa a história do Jonas, aquele profeta que se rebelou contra a missão que Deus lhe deu. O Jonas. Ele que fugiu para Tarsis quando Deus mandou ele pregar em Nínive, né? Exatamente. E o Keller usa essa história para mostrar como os ídolos podem cegar a gente, né? Distorcendo a vontade de Deus e nos levando a agir de forma contrária aos seus propósitos. O Jonas, preso ao seu nacionalismo e ao ódio pelos assírios, ele não conseguia enxergar a misericórdia de Deus. Ele estava tão focado nos seus próprios preconceitos, né? Que não conseguia enxergar o plano maior de Deus. É isso aí. E essa história nos ensina, né, a confrontar os ídolos que se escondem em nossos corações, a buscar a Deus com sinceridade e se abrir para a sua vontade, por mais desafiadora que ela possa parecer. E no final, né, o Keller dá umas dicas práticas para a gente desmascarar, né, esses deuses falsos que se escondem na nossa vida. Sim. Ele fala para a gente prestar atenção aos nossos medos, por exemplo. O que nos aterroriza, o que causa ansiedade e insegurança. Muitas vezes, a resposta para essas perguntas revela os ídolos que controlam o nosso coração. Faz sentido? Se a ideia de perder o emprego, né, de fracassar em um projeto, de ser rejeitado por alguém, nos causa pânico, é sinal de que a gente está colocando nesses objetivos, nesses relacionamentos, uma importância muito grande, né? Como se a nossa felicidade dependesse disso. Exatamente. E ele também fala para a gente prestar atenção, né, aos nossos sonhos e aspirações. O que a gente realmente deseja, o que nos move, quais são os nossos objetivos de vida. Se a gente é dominado pela busca por dinheiro, poder, status, sucesso, é sinal de que a gente está buscando, né, em coisas passageiras o que só pode ser encontrado em Deus. A gente precisa fazer o exame de consciência, né? Sim. Questionar os nossos valores, identificar os ídolos que comandam a nossa vida e buscar em Deus a verdadeira fonte de liberdade e plenitude. E o Keller deixa claro que não basta só rejeitar os ídolos, né? A gente precisa substituí-los por algo maior, por algo que realmente preenche o vazio do nosso coração. Sim. E esse algo maior é o Evangelho, né? A boa notícia do amor de Deus por nós, manifestada em Jesus Cristo. Em Cristo, a gente encontra a verdadeira fonte de identidade, propósito, segurança e felicidade. Ele nos liberta da escravidão dos ídolos e nos convida a viver em liberdade, amando a Deus e a próximo. E para a gente finalizar esse mergulho, o Keller deixa uma pergunta para a gente refletir, né? Qual? Que coisa boa em sua vida pode estar tomando o lugar de Deus em seu coração? E aí, pessoal, o que vocês responderiam para essa pergunta, né? Que tal a gente continuar essa conversa nos comentários? Compartilhem suas reflexões, suas experiências. E não se esqueçam de curtir, seguir o canal, ativar as notificações e deixar sugestões de livros aí pra gente. Até a próxima!